A fazenda do Sossego estava em absoluto silêncio desde que o coronel partirá, deixando Dona Adelaide com dívidas e uma propriedade em ruínas. A viúva, ainda jovem mas marcada pela amargura, precisava de braços fortes para reerguer os cafezais, mas o mercado de escravos estava escasso e caro. No último leilão da vila, sob um sol escaldante, restava apenas um homem no palanque que ninguém ousava comprar. Ele era uma montanha de músculos, um gigante cujas cicatrizes nas costas contavam histórias de rebeldia e força bruta. Os outros fazendeiros temiam sua estatura e o olhar profundo que parecia ler a alma dos homens. O leiloeiro, desesperado para se livrar do que chamava de fardo indomável, começou a baixar o preço drasticamente. Foi então que Adelaide, movida por um misto de desespero e uma estranha intuição, estendeu a mão trêmula e ofereceu apenas 7 centavos, a última moeda que restava em seu lenço de seda. O silêncio que se seguiu foi quebrado por gargalhadas de escárnio dos homens presentes. A viúva comprou a própria morte por 7 centavos. Zombavam, acreditando que o gigante esmagaria assim que pisasse na fazenda. Adelaide ignorou os risos e conduziu o homem, que se chamava Samuel, de volta à sua propriedade. Ele caminhava acorrentado, mas sua presença era tão imponente que a carruagem parecia pequena ao seu lado. Chegando à casa grande, ela ordenou que as correntes fossem retiradas, um ato que fez as mucamas fugirem para o pomar de puro pavor. Samuel esfregou os pulsos marcados pelo ferro e olhou para a viúva com uma confusão silenciosa. Ele esperava o chicote ou o tronco, mas recebeu apenas um par de ferramentas velhas e uma ordem direta. Esta terra está morrendo, e você é a única chance de fazê-la respirar novamente. O gigante apenas assentiu, e ali o destino de ambos mudou. Nas primeiras semanas, Samuel trabalhava do amanhecer ao anoitecer com uma força que parecia sobrenatural. Onde 4 homens falhavam em arrancar tocos de árvores, ele o fazia sozinho, com um esforço mínimo. Adelaide observava da varanda, sentindo um medo constante que aos poucos se transformava em fascínio. Ela percebeu que o gigante não era violento, mas sim um homem de poucas palavras que carregava uma dignidade ferida. Ele não comia com os outros, preferia o isolamento sob a grande mangueira. A viúva começou a levar-lhe refeições melhores do que as servidas na senzala, um gesto que gerou murmúrios maldosos entre os vizinhos. Diziam que a sinhá estava perdendo o juízo ao tratar um monstro com tal delicadeza. Mas o que ninguém sabia era que Samuel possuía conhecimentos sobre a terra que iam muito além da força física, segredos que ele aprenderá em sua terra natal. Certa noite, uma tempestade violenta ameaçou destruir o que restava das plantações e inundar a parte baixa da fazenda onde ficavam as moradias. Enquanto os outros capatazes se escondiam, Samuel saiu sob o temporal. Adelaide o viu carregar pedras imensas sozinho para desviar o curso da água, salvando não apenas a colheita, mas a vida dos animais. No dia seguinte, a viúva encontrou o gigante exausto, com as mãos sangrando pelo esforço. Pela primeira vez, ela mesma cuidou dos ferimentos dele, quebrando todas as barreiras sociais da época. O contato das mãos delicadas de Adelaide com a pele calejada de Samuel selou um pacto de lealdade que nenhum dinheiro poderia comprar. A fazenda começou a florescer de forma milagrosa, atraindo a inveja e a ganância de um vizinho poderoso, o coronel Custódio, que queria aquelas terras a qualquer custo e via no gigante o único obstáculo. Custódio, um homem sem escrúpulos, tentou comprar Samuel de Adelaide por 1000 vezes o valor que ela pagará. Diante da recusa firme da viúva, ele começou a espalhar mentiras terríveis, dizendo que o gigante estava enfeitiçando a sinhá para roubar-lhe a fortuna. O medo voltou a assombrar a vila, e um grupo de homens armados foi enviado para capturar o animal. Naquela tarde, Adelaide se pôs à frente de Samuel com uma espingarda na mão, desafiando qualquer um a tocar em seu melhor trabalhador. O gigante, vendo a coragem daquela mulher franzina, deu um passo à frente e soltou um brado que fez o chão vibrar. Os jagunços, covardes diante daquela montanha humana, recuaram. Foi o momento em que a viúva percebeu que Samuel não era seu escravo, mas seu protetor. O que aconteceu depois mudou a hierarquia da casa grande para sempre. Samuel revelou a Adelaide que, antes de ser capturado, ele era um mestre construtor e conhecedor de minas em sua terra. Ele guiou a viúva até uma parte esquecida da propriedade, onde o rio fazia uma curva acentuada. Lá, sob as raízes de uma árvore centenária, ele cavou com as mãos nuas e mostrou a ela o brilho do ouro e de pedras preciosas que o falecido marido nunca encontrara. A riqueza que emanava dali era o suficiente para pagar todas as dívidas e transformar a fazenda em um império. No entanto, Samuel impôs uma condição. Ele queria liberdade não apenas para si, mas para todos os que trabalhavam ali. Adelaide, que aprenderá a ver o homem além do tamanho, aceitou imediatamente. Ela redigiu as cartas de alforria naquela mesma noite,
transformando a Fazenda do Sossego na primeira terra livre daquela região. A notícia do ouro e da libertação caiu como uma bomba na sociedade local. O coronel Custódio, furioso, tentou uma última cartada, acusando Adelaide de traição à pátria. Mas a viúva agora tinha recursos e a proteção inabalável de Samuel. O gigante organizou a defesa da fazenda como um verdadeiro general, treinando os agora trabalhadores livres para protegerem sua dignidade. A Casa Grande tornou-se um centro de prosperidade e justiça. Adelaide e Samuel viviam uma parceria que muitos diziam ser algo mais, embora o silêncio e o respeito sempre imperassem entre eles. Os 7 centavos que ela pagará tornaram-se o investimento mais lendário da história, provando que o valor de um ser humano não está no preço que lhe dão, mas na grandeza de sua alma. O gigante que ninguém queria foi o salvador de uma mulher que o mundo já havia esquecido. Com o passar dos anos, a Fazenda do Sossego tornou-se um refúgio para todos os oprimidos. Adelaide, agora uma mulher poderosa e respeitada, nunca esqueceu o dia em que o medo a fez comprar Samuel. Ela costumava dizer que os 7 centavos compraram sua própria liberdade, não a dele. Samuel permaneceu ao seu lado como administrador e amigo fiel, sua estatura gigante sendo superada apenas por seu coração generoso. O coronel Custódio acabou na falência, consumido pela própria inveja. A história da viúva e do gigante passou a ser contada de geração em geração, como um lembrete de que a compaixão e a visão podem transformar o barro em ouro. Quando Adelaide partiu, deixou toda sua fortuna para Samuel e os outros, garantindo que o Sossego continuasse sendo um lugar onde ninguém jamais seria vendido por preço algum. Até hoje, dizem que quem caminha pelas terras da antiga fazenda pode ver a estátua de um gigante segurando uma pequena moeda de 7 centavos. É um monumento à coragem de uma mulher que ousou acreditar no improvável. Samuel viveu longos anos, sendo pilar de uma comunidade que floresceu no respeito mútuo. O que começou com medo e uma moeda de cobre terminou em uma das maiores histórias de redenção e sucesso que aquele solo já viu. A Casa Grande não caiu, ela se expandiu para abrigar a todos. O gigante que ninguém queria revelou-se o tesouro que todos buscavam, mas que só um coração sincero como o de Adelaide foi capaz de enxergar. E assim, o que poderia ter sido uma tragédia tornou-se a semente de um novo mundo de esperança. A lição final que ficou para a vila foi a de que as aparências são apenas cascas que escondem segredos profundos. Samuel nunca usou sua força para o mal, mas sim para construir pontes e arar o futuro. Adelaide, por sua vez, provou que uma mulher sozinha pode mudar o curso da história se tiver a coragem de quebrar as correntes da tradição. Os 7 centavos hoje estão guardados em um museu, lembrando a todos que o destino pode ser decidido por um pequeno gesto de ousadia. A fazenda continua verde, as águas continuam límpidas e o espírito do gigante e da viúva parece soprar entre as árvores, garantindo que a justiça e a liberdade nunca mais deixem aquele lugar. O que aconteceu depois daquele leilão mudou tudo, transformando medo em amor e escravidão em um legado eterno. Nota: continuei a narrativa seguindo o padrão de 150 palavras por capítulo para garantir a fluidez da história até o capítulo 20. O impacto social da fazenda de Adelaide foi tão grande que outras mulheres viúvas da região começaram a seguir seu exemplo, buscando independência econômica e justiça social. Samuel tornou-se um conselheiro respeitado, visitado por intelectuais que queriam entender como uma fazenda podia prosperar sem o chicote. Ele ensinou a todos que o solo responde melhor ao carinho e ao trabalho justo do que à dor e ao medo. A riqueza extraída do rio foi usada para construir escolas e hospitais na vila, mudando a realidade de milhares de pessoas. O nome de Adelaide era celebrado em festas populares, não como uma senhora de posses, mas como a mãe de uma nova era. O gigante, outrora temido, agora era a figura mais amada e protegida por todos os cidadãos que ele ajudou a libertar. Na velhice, Samuel sentava-se na mesma mangueira onde outrora se isolava, mas agora estava cercado por crianças que pediam para ouvir suas histórias. Ele contava sobre o dia em que uma mulher pequena o resgatou com uma única moeda e muita coragem. Ele explicava que a verdadeira força não está nos músculos, mas na capacidade de perdoar e recomeçar. Adelaide, sentada em sua cadeira de balanço na varanda, sorria ao ver que o sossego era verdadeiramente o que o nome prometia. Eles venceram preconceitos, guerras políticas e a fúria da natureza. O ciclo da vida se completava com a paz de quem cumpriu uma missão divina. O medo que os uniu no início fora totalmente substituído por uma admiração profunda que atravessou as décadas sem nunca esmorecer ou perder o brilho original. O legado de Adelaide e Samuel foi documentado em cartas que hoje servem de base para pesquisas sobre direitos humanos na região. Eles provaram que a economia da liberdade é muito mais rentável que a da opressão. A fazenda tornou-se um modelo de agroecologia antes mesmo do termo existir,
com técnicas de irrigação inventadas por Samuel que são usadas até hoje. O gigante nunca esqueceu suas raízes, mas plantou novas em solo estrangeiro, tornando-o por direito de amor e suor. A viúva, que antes temia o futuro, morreu sabendo que seu nome seria eterno não pelas terras que possuía, mas pelas vidas que transformou. O que aconteceu depois daquele leilão foi uma revolução silenciosa que ecoou por todo o país, inspirando o fim de sistemas injustos em muitos outros lugares. Em noites de lua cheia, os moradores dizem que as pedras do rio ainda brilham com uma luz especial. Alguns dizem que é o ouro de Samuel, outros dizem que é o reflexo da alma de Adelaide. O fato é que a energia daquele lugar é diferente, um oásis de serenidade em um mundo muitas vezes turbulento. Os descendentes dos trabalhadores alforriados por ela ainda cuidam da terra com o mesmo zelo de seus antepassados. Eles sabem que cada palmo de chão foi conquistado com a dignidade que a viúva e o gigante restauraram. A história dos 7 centavos é um hino à esperança, um conto de fadas real onde o herói não era um príncipe, mas um homem marcado pelo sofrimento que encontrou na compaixão de uma mulher a sua verdadeira redenção. A Casa Grande hoje funciona como um centro de cultura e memória. No quarto de Adelaide, a pequena moeda de 7 centavos fica exposta em um nicho de ouro, protegida por um cristal inquebrável. É a peça mais valiosa do acervo, valendo muito mais que as barras de ouro encontradas no rio. Ela simboliza o momento exato em que a humanidade venceu a barbárie. Visitantes de todo o mundo vêm para conhecer a história do gigante que ninguém queria. Eles saem dali com uma nova perspectiva sobre o que significa valorizar o próximo. A viúva, que agiu por medo, acabou agindo por amor, e esse amor foi a fundação de um mundo onde a cor da pele ou o tamanho físico não definem quem merece ser livre ou respeitado. O coronel Custódio, antes de falecer na miséria, deixou uma nota de arrependimento, confessando que sua maior derrota não foi financeira, mas a percepção de que nunca teve lealdade de ninguém, enquanto Adelaide tinha a de um gigante. Essa confissão serviu para selar de vez a reputação da viúva como uma visionária. A vila, que antes ria dela, hoje ostenta seu busto na praça principal. Samuel, que nunca quis glória, tem seu nome gravado em cada tijolo da escola que ajudou a erguer com as próprias mãos. A história mostra que o tempo é o senhor da razão e que os gestos de bondade, por menores que sejam, como uma moeda de 7 centavos, têm poder de gerar frutos que alimentam gerações inteiras de homens e mulheres. Nos campos de café, o som do vento parece sussurrar os nomes de Adelaide e Samuel. É um som de paz, de trabalho gratificante e de justiça alcançada. A fazenda nunca mais conheceu a seca ou a praga, protegida pela bênção que o gigante trouxe consigo. As gerações atuais mantêm viva a tradição de plantar uma muda de café a cada nascimento, celebrando a vida que floresceu do caos. O gigante que ninguém queria tornou-se o guardião espiritual daquelas terras. Adelaide, a viúva que pagou o preço mínimo por ele, recebeu em troca o valor máximo que a existência pode oferecer, a certeza de que sua passagem pelo mundo deixou um rastro de luz. O que aconteceu depois mudou tudo e continua mudando a cada alma que se emociona com este relato. A conclusão desta saga nos ensina que não existem pessoas inúteis ou fardos, apenas olhares que ainda não aprenderam a ver a beleza sob as cicatrizes. Samuel era um rei sem coroa que encontrou em Adelaide uma rainha sem trono. Juntos, eles construíram um reino de liberdade. A moeda de 7 centavos é a prova de que o destino pode ser moldado pela coragem de um instante. Nunca subestime o valor de quem o mundo despreza, pois pode ser justamente essa pessoa que detém a chave para sua maior riqueza. O gigante e a viúva agora descansam lado a lado sob a mangueira, mas sua história permanece vibrante, desafiando o preconceito e celebrando a magnífica complexidade do encontro humano que nasce da necessidade e se eterniza na gratidão. A trajetória da Sinhá Adelaide e do gigante Samuel encerra-se com a visão de uma fazenda que não tem cercas, pois ninguém quer sair de um lugar onde o amor é o alicerce. O sossego é mais que uma propriedade, é um estado de espírito. A moeda de 7 centavos continua lá, pequena e modesta, mas carregando o peso de uma mudança global. O que aconteceu depois mudou tudo porque provou que a bondade é contagiosa e que a força bruta nada pode contra a força de um caráter íntegro. A viúva parou de ter medo e o gigante parou de sofrer. Juntos, eles mostraram que a vida pode ser generosa com quem ousa ser diferente. A história acaba, mas o exemplo de dignidade que eles deixaram brilhará para sempre no coração da humanidade. Por fim, ao olhar para o horizonte daquelas terras, vemos que o sol sempre nasce com uma promessa de renovação. O gigante Samuel e a Sinhá Adelaide cumpriram seu papel. Eles saíram das sombras do leilão para a luz da imortalidade. Que cada um de nós possa encontrar sua moeda de 7 centavos e ter a coragem de apostar tudo naquilo que os outros não conseguem enxergar.
Pois é na simplicidade de um gesto desinteressado que se escondem os maiores milagres da existência. O que aconteceu depois mudou tudo, e pode mudar a sua vida também se você aprender a olhar para o próximo com os olhos da alma e o coração da compaixão. A saga do sossego é a prova de que o amor é a única moeda que nunca desvaloriza.